Olá, meu nome é Simone, esse é o segundo exercício da série de exercícios sobre derivadas parciais. E o exercício diz o seguinte: determine todas as derivadas parciais de primeira ordem da função z igual a f de xy igual a x vezes e, a exponencial, elevado a 3y, tá? Então, a função tem duas variáveis, x e y. Então, as derivadas parciais que nós vamos calcular é a derivada parcial de f em relação a x e a derivada parcial de f em relação a y, tá? Bom, então vamos começar e aí eu vou explicando passo a passo. Então, derivada parcial de f em relação a x. Quando eu faço essa derivada parcial de f em relação a x, y é constante, tá? Então, vamos só escrever aqui a função, derivada parcial em relação a x da função x vezes e elevado a 3y, tá? Minha variável é essa daqui. Então, todo o resto é constante, tá? Então, isso quer dizer que tudo isso aqui é elevado a 3y é constante, tá? Tô escrevendo só para ficar bem claro. Vamos fechar aqui os parênteses que eu não fechei. Bom, então, eu tenho uma constante vezes x que eu tenho que derivar em relação a x. Então, uma constante vezes x derivada disso é a própria constante, né? Então, isso é e elevado a 3y. E aqui nós temos, então, bem fácil a derivada dessa função em relação a x, tá? Se não ficou claro, deixem aqui nos comentários a dúvida que vocês tiverem, tá bem? Vamos ao segundo exercício. Então, vamos pegar a função e vamos derivar em relação a y. Quando eu faço isso, x é constante, ok? Então, vamos derivar essa função em relação a y. Então, como é que vai ficar? A função é x que multiplica e elevado a 3y, tá? Então, quem é a minha variável que me importa aqui para derivar? É essa daqui. A outra, isto aqui é constante. Se você está com dificuldade de enxergar o x como constante, uma dica que eu dou para você é escreva o x como outra coisa. Por exemplo, você pode colocar aqui uma constante. Eu vou fazer isso aqui nesse exercício. E aí, vou colocar aqui de outra cor para ficar bem claro. E aí, você vai ver. Vou chamar isso aqui de 5, tá? Então, vamos derivar essa função aqui em relação a y agora. Como tá aí o 5, você só tá vendo uma variável, tá? Nessa função, que é a variável y. Então, o que que você vai derivar? Você vai derivar 5 vezes e elevado a 3y. Então, a derivada de uma exponencial vezes uma constante. Muito fácil. Então, você repete a constante. Vou deixar aqui o 5 na mesma cor para ficar claro, tá? Que na realidade esse 5 é o x. Vou colocar bem aqui. X é igual a 5, tá? Aí depois a gente volta a colocar esse 5 por x no final. Vamos lá. Então, a derivada de e elevado a 3y, regra da cadeia, né? É a derivada da exponencial, que é e elevado a 3y, vezes a derivada do expoente em relação a y. A derivada de 3y é 3. Tá ok? Então, isso vai ficar 5 vezes 3 vezes e elevado a 3y. Agora, a gente não tem mais nada que fazer, certo?
esse 5 aqui, lembrando, é o seu x. E você não vai esquecer, vai colocar de novo aqui o x. Então, é 3 vezes x, que o seu 5 é x, vezes e elevado a 3y, tá? Se tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Mais para frente, teremos mais exercícios desse tipo de cálculo de derivadas parciais, tá? Então, a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!